Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? Nós vamos continuar estudando as cartas aos Filipenses e aos Colossenses. Essas são conhecidas como cartas da prisão. A palavra de hoje está em Filipenses, capítulo 1, versículo 13, e diz assim: de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. Paulo tinha consciência que não era prisioneiro de Roma, mas de Cristo. Pois ele sabia que se Jesus o quisesse libertar, ele o faria independentemente do poder de Roma. Como lá em Filipos, lembra quando eles à meia-noite estavam cantando? Todas as cadeias foram abertas de forma sobrenatural. Então, para Jesus tirar Paulo da prisão, seria muito fácil. Então, com base nisso, você precisa ter consciência de que está nesse lugar onde está por causa de Cristo. Ou você vai ficar exaltando o poder de Satanás, achando que é ele que está mantendo você encarcerado neste lugar. Assim como perseguiram a Cristo, todo cristão será perseguido. E por isso Paulo se apresentou várias vezes como Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Provavelmente Paulo esteve preso ao escrever 5 de suas cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemon e 2 Timóteo. E isso não constrangia e nem o limitava. Ele não lamentava por sua situação e nem questionava a Deus o porquê estar em correntes, com tantos lugares ainda para serem visitados e evangelizados. Paulo entendeu que sua prisão seria usada nos planos de Deus para salvar vidas. Como assim? Existem coisas difíceis na nossa vida que contribuem para o bem. Ele aprendeu a tirar proveito das dificuldades. Você e eu também precisamos tirar proveito das dificuldades. Isso não é fácil, mas isso é possível quando nós entendemos que nós não somos prisioneiros de pessoas ou situações, mas nós somos prisioneiros de Cristo. E se estamos naquele lugar, é sinal de que pessoas ali precisam ser salvas. É sinal de que a nossa contribuição naquele lugar será eternizada na vida dessas pessoas que nos cercam. Foi dali da prisão que ele escreveu várias cartas para a igreja e evangelizou toda a guarda de elite que protegiam o imperador, a guarda do palácio, que guardavam também os prisioneiros como Paulo. E nós estamos falando de 14.000 pessoas. Como essas pessoas teriam acesso ao Evangelho se não fosse por meio dessa prisão de Paulo? Talvez esses soldados nunca teriam a oportunidade de ouvir de Jesus. Então foi necessário Paulo passar por essas prisões para que o Evangelho também fosse pregado aos guardas do palácio. Então você pode escolher ficar se lamentando da sua situação, ou você pode entender que teu Deus é soberano. E se Ele está permitindo você passar por isso, é sinal que isso fará parte do teu testemunho. Mesmo dedicando sua vida ao Senhor, você passará por provações, por dias difíceis, por prisões físicas ou psicológicas. Não diga que fulano ou aquela situação está me prendendo. Diga, eu sou
prisioneiro de Cristo. Você entregou a sua vida ao Senhor? Você fez de Jesus o teu Salvador? Então aceite os caminhos que Ele está te levando. São caminhos estreitos muitas vezes. São caminhos de dificuldades. Se perseguiram a Jesus, muito mais nos perseguirão. Se o inimigo teve coragem de enfrentar Jesus, imagina nós que somos tão fracos, tão frágeis. Então certamente ele vai vir com toda a sua fúria, como diz lá em Apocalipse, que o dragão saiu para perseguir os descendentes da mulher, da igreja, aqueles que restaram, os remanescentes. E ele saiu com toda a fúria para tentar nos destruir. Então ele vai tentar de tudo, mas Deus vai pegar toda essa situação e vai transformar aquilo que parecia maldição em bênção. Então tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós passamos, é motivo para testemunhar. De onde você estiver, louve ao Senhor. Seja no deserto, seja no palácio, louve ao Senhor. Assim como isso era exigido do povo de Israel no deserto, isso também foi exigido de Esther no palácio, que eles se posicionassem como filhos de Deus e que eles dessem glória ao Senhor. Quando a gente olha para a história de José, de Davi, de Daniel, dos seus amigos, os amigos de Daniel, você vai ver que eles nem sempre estiveram no palácio, apesar deles terem sido chamados para palácios. Mas o trajeto deles foi bem diferente, foi bem difícil. Então, muitas vezes, José teve que testemunhar como escravo na casa de Potifar. Ele teve que testemunhar como prisioneiro lá no cárcere, até que ele chegasse ao palácio. Davi, do mesmo jeito, foi ungido rei de Israel, mas voltou para cuidar de ovelhas, passou por dificuldades, foi perseguido por Saul, até que ele tomou posse do reino. Da mesma forma, a gente vê que para Daniel e seus amigos se estabelecerem como ministros do reino de Babilônia, eles precisaram passar por covas, por fornalha ardente. Então, você vai ver ao longo da história que o povo de Deus sempre foi perseguido, sempre foi exilado, sempre foi preso. Claro que muitas vezes por desobediência ao Senhor, mas Deus sempre transformou toda a situação num ponto de testemunho. Na prisão, Deus deu a oportunidade deles exaltarem o nome do Senhor. Tanto é que os exílios que Israel passou, eles saíram porque eles davam bons testemunhos e davam a eles o direito de voltarem para a terra. Claro que Deus, por trás de tudo, porque via o arrependimento do povo e dava a eles uma nova chance deles voltarem. Então eles estavam ali exilados porque Deus os aprisionou naqueles países por conta da sua idolatria. E ali, quando ele se convertia, Deus trazia de volta. Então, prisão, momentos difíceis, nem sempre são lugares de destruição, de maus tratos, de perseguição. São locais onde nós podemos adorar ao Senhor, testemunhar, como Paulo, que cantava na prisão, que falou para toda a guarda real sobre Jesus. Quando perguntavam a Paulo se ele era prisioneiro de Roma, ele dizia: não, eu sou prisioneiro de Cristo, por amar os gentios eu estou aqui. Então, por fazer a obra do Senhor, é que ele estava preso ali. Isso gerava uma curiosidade. E eles pediam: então me falem desse Jesus, porque você está dando a sua vida por ele. E aí Paulo se aproveitava e contava desde o início, quando ele viu Jesus no caminho de Damasco. E aí, você é prisioneiro do inimigo ou você é prisioneiro de Jesus? Se você for prisioneiro de Jesus, isso é maravilhoso. Você está sendo prisioneiro da vontade de Deus, porque Deus precisa de você naquele cárcere. Deus precisa de você
neste lugar terrível que muitas vezes você quer fugir daí. Ele quer que você testemunhe de onde você está. Então, como Paulo, você pode dizer também: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, com muito orgulho. Vamos orar e agradecer por isso. Deus querido, muitas vezes olhando a vida de Paulo, parece uma loucura, parece tão contraditório, um homem que pregava o evangelho, um homem que fazia a tua vontade, um homem que tinha tantas viagens missionárias ainda para fazer, agora parecia que o seu ministério estava em pausa. Todas as vezes que ele foi preso, parecia que dali nada ia ser gerado. No entanto, era nessa pausa que ele escrevia cartas, que ele pregava para os prisioneiros e para os guardas. Paulo não parava em momento nenhum. Ele estava acorrentado, mas em Cristo ele estava livre, porque ele conheceu a verdade e a verdade nos liberta. E não importa o lugar onde o cristão está, ele é livre. Ele é livre para abrir a boca e pregar o evangelho, repreender o mal, chamar pessoas ao arrependimento e salvar vidas para o teu reino. Usa-nos, Senhor Deus, onde quer que nós estejamos. Tira de nós, Espírito Santo, todo espírito de murmuração. Nós não queremos passar a nossa vida reclamando das nossas prisões, das nossas provações. Nós queremos, Senhor Deus, aproveitar todo esse contexto difícil para exaltar o teu nome. Tem pessoas que estão nos olhando, tem pessoas que estão nos admirando, porque em meio à dor nós louvamos, em meio ao caos, a gente se levanta e exalta o teu nome. A gente vê o que ninguém está vendo, porque nós chamamos à existência coisas que não existem, e pela fé nós declaramos que virão dias melhores. E as pessoas que estão nos olhando, elas ficam curiosas para saber que Deus é este que nos mantém de pé diante de tantos problemas, diante de laudos terríveis, diante de separação, diante de desemprego. Os teus filhos se posicionam como adoradores do Senhor e continuam pregando o evangelho mesmo na adversidade. Que nenhum de nós espere tempo bom para glorificar o teu nome, Senhor. Que nenhum de nós seja parado pelo inimigo, que nenhum de nós fique mudo diante da opressão, mas que a gente continue glorificando o nome de Deus, que a gente não tenha ódio dos guardas que nos prendem, mas que nós possamos pregar para eles, para todos aqueles que nos atormentam, que possamos pregar para eles, que possamos ser luz onde quer que nós formos. Ajuda o teu povo a se posicionar, Senhor, porque nós não somos prisioneiros do diabo, nós somos prisioneiros de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.